Ontem nós vimos mais um capítulo da tragédia política brasileira. O ex-presidente Lula foi mais uma vez, vamos dizer assim, condenado. Obviamente, o Poder Judiciário é escravo de burocracias, de formalidades. E alguém sempre poderá dizer que faltou algo, ainda mais quando nós temos no Supremo Tribunal Federal ministros que supervalorizam os famosos habeas corpus e que soltam qualquer bandido, pelo que a gente tem visto, desde que tenha dinheiro, amizade, sei lá. Talvez eu não pudesse dizer isso, afinal os poderosos são inatacáveis. Mas eu vi com tristeza, inclusive. Eu sou de uma geração que produziu bandidos, mas também produziu pessoas que queriam um Brasil melhor. Porque a corrupção no Brasil existe desde que o Cabral chegou aqui. E não foi pequena, não. Apesar de muita gente focar um período ou outro como de santidade, eu que sou engenheiro na área de energia, posso dizer muita coisa foi mal feita. E em família eu tenho o exemplo clássico da minha mãe, vítima do Monte Pio, da família militar. Isso abreviou a vida dela, porque a tristeza mata, né? Felizmente a minha família tinha recursos para compensar alguma coisa. Minha irmã trabalhou feito doida para isso. Mas e o PT? O PT era uma das últimas esperanças. Desde a reabertura política e a criação do PT, precedida por outros partidos e posteriormente mais alguns, que no Brasil é moda fazer isso, a gente foi de degrau a degrau descendo o poço das ilusões. Será um problema, um câncer, uma patologia brasileira? Não. O mundo inteiro, a honestidade é bem relativa e camuflada, às vezes. Segunda Guerra Mundial, principalmente, deu oportunidade a uma reconstrução na Europa. E muitos países tiveram o bom senso de priorizar o bem-estar do povo. Tinham condições para isso. Nós passamos boa parte da década passada, do século passado, em condições de pleno emprego na Europa. É a Europa que tem uma história infinitamente pior que a nossa, né? A Bélgica, a Inglaterra, todos esses países tiveram períodos, Roma, de exploração selvagem. A natureza humana é assim, a história da humanidade é assim. Darwin não estava errado quando colocou suas teses, e a humanidade é isso, ela é parte do reino animal. Mas
A gente sempre, o ser humano tem uma vantagem, tem cérebro, né? Desenvolveu o cérebro, e por não ter defesas físicas normais, e para poder, mas tem um corpo que é uma ferramenta fantástica, ele acabou dominando o reino animal, não sei por quanto tempo. Porque os vírus, famosos vírus, não é só em computador que dá vírus, não. E bactérias estão aí para mostrar o extremo oposto. Assim como tem asteroides, terremotos, vulcões, a Terra muda sempre. E a existência de vida na Terra tem prazo. Bem, mas vimos o nosso Supremo Tribunal Eleitoral, o que mais tem no Brasil é Supremo. Mais uma vez decidindo sobre a questão da ficha limpa, e se certas candidaturas são possíveis ou não. Lula continua preso e não poderá disputar as eleições. Fez por merecer, né? Paciência. Apesar de méritos que não são pequenos, é que nem na vida cristã. Você pode ser um santo durante a vida. Se nos últimos minutos você cometer um pecado grave ou capital, você pode ir para o inferno. Assim é a situação que nós vemos. Agora, é óbvio, fica a questão, e os outros? A gente vê a liberação de candidaturas inacreditáveis. Mas não foram julgados. Por que não foram? O que impediu, né, que muitas dessas pessoas que poderão ocupar cargos eletivos importantíssimos não foram julgadas? A justiça, na sua burocracia, tem malabarismos que a desmoralizam. Nossa metodologia é complicada. Talvez fosse mais lógico adotar uma jurisprudência mafiosa ou americana, sei lá, para simplificar e deixar muito claro o que vai acontecer. Nós temos ilusões. E tomara que as novas gerações tenham a esperança e a ilusão de que o Brasil pode melhorar. Isso depende deles, acima de tudo. E o cérebro, ele se aprimora diante de fatos, de experiências, de processos educativos, etc. Então isso é importante. Mas tudo que tem acontecido nesse ano de 2018 tem colocado o Brasil na beira de precipícios. Uma greve dos caminhoneiros, foi algo lamentável. O Brasil não é um país fascista e os caminhoneiros não são concessionários, assim como a gente viu processos de privatização ao longo dessas décadas que visaram, pelo jeito, na maior parte das vezes, simplesmente arrecadar. Concessões que eram para ser por qualidade, vamos dizer, a melhor oferta de serviço e de qualidade ser escolhida, isso tudo foi desprezado a favor
do maior preço, da maior receita. Quando eu vejo as privatizações, eu fico até assustado. A mafiazinha, porque eles não são ignorantes. Quem decide sobre isso não é ignorante. É o caso da Petrobras, né? Ela foi privatizada praticamente. E no processo de concessão não houve nenhum compromisso ou obrigação de oferecer petróleo ao Brasil a um preço limitado. As nossas refinarias também, tudo, a distribuição. Setor elétrico nem se fala, né? Nós estamos sempre em banda vermelha, banda amarela. Lógico, os reservatórios foram inibidos, novas hidrelétricas praticamente a fio d'água, e o Brasil cresce. Então, a geração hidrelétrica é cada vez menor. E as usinas que venceram o prazo de concessão são vendidas, são de novo licitadas. Para quem? Fábricas de alumínio, siderúrgicas. Naquele racionamento grande que o Brasil último pegou, ficou muito claro que se o povo brasileiro quisesse energia elétrica, não teria até, apesar das usinas, muitas delas continuarem operando para atender exportações e produtos que poderiam talvez esperar. Alumínio é um problema sério, né? Polui violentamente e é exportação de energia. Até tomar por causa da Dilma, ela falou em exportar vento. Coitada, ela se expressou mal. Na verdade, vento, sol, água, tudo isso